Vamos agora de entrevista aqui no seu 103 Notícias. Você que está chegando no nosso Instagram, seja bem-vindo, @macaúbasfm oficial, com imagens ao vivo do nosso estúdio. Já envia aí para os seus colegas, seus amigos aí do Instagram, no aviãozinho logo abaixo da sua tela, e já encaminha para geral aí, para a gente falar um pouco sobre Constituição do Brasil, hoje aqui com o doutor Enéas. Doutor Enéas aí, Cardoso Neto, ele que formou em Direito na FTC de Vitória da Conquista e História na Estácio. É advogado, especialista em Direito do Consumidor, Processo Civil e também em Direito Civil. Doutor Enéas, seja bem-vindo ao nosso estúdio, seja bem-vindo a Macaúbas FM. Obrigado, uma boa tarde aos presentes e aos ouvintes. Para a gente começar, vamos falar aí sobre a Constituição. Lembrando que dia 25 de março, o próximo sábado, é o dia aí da Constituição do Brasil. Certo. Sim, a temática a respeito de Constituição não é recente. Ela já vem de longa data na história mundial. Remete ao período de Revolução Francesa, de 1789, na busca por direitos, que foi por meio de movimentos sociais da Revolução Francesa que começou-se a discutir a respeito dessa temática de Constituição. No Brasil, essa data de 25 de março é comemorado o Dia da Constituição pelo fato de ter sido outorgada a primeira Constituição do Brasil. Foi em 1824, a primeira Constituição do Estado brasileiro, Constituição do Império, que foi outorgada, ou seja, que não teve participação popular. A partir dela ocorreram vários textos constitucionais na história do nosso país. A exemplo da Constituição de 1891, já foi a Constituição de período republicano, da qual instituiu o presidencialismo com mandato de 4 anos, só que sem a reeleição. Estabeleceu o sufrágio universal, o voto masculino, e separou o Estado, instituição Estado, da instituição Igreja. Posteriormente também ocorreu a Constituição de 1934, já na era Vargas, que consolidou o voto feminino, que foi um texto, foi baseado no texto da Constituição Social-Democrática Alemã, a chamada Constituição de Weimar. A de 1937 já foi uma Constituição autoritária no período do Estado Novo de Vargas. A de 1946 foi o início de experiência democrática das constituições brasileiras. Instituiu alguns direitos individuais e implantou o sistema presidencialista representativo. Já posteriormente foi a Constituição de 1967, que criou mecanismos que validaram a questão do autoritarismo da ditadura militar, as questões dos atos institucionais, principalmente o AI-5, com a violação de direitos, perseguição política dos opositores do governo ditatorial. Posteriormente, tem uma discussão nos campos da história e de direito a respeito da de 1969, que por muitos é falado que foi uma emenda constitucional que serviu somente para, como eu posso dizer, fundamentar e criar novos mecanismos para legitimar a questão autoritária da Constituição de 1967. Existe essa discussão. Alguns autores acreditam que foi somente uma emenda à Constituição e outros acreditam que foi uma nova Constituição. A exemplo do professor Dirley da Cunha Júnior, que ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e ele é professor do mestrado da UFBA, aqui na Bahia, em Salvador. E ele afirma que
o texto de 1969 não foi uma emenda, uma reforma ao texto de 1967, sim uma outorga de uma nova Constituição. Posteriormente foi a nossa atual Constituição, a promulgação dela, de Constituição de 1988, que ocorreu no dia 5 de outubro de 1988, que é um texto vital, porque é um contraponto entre os que ocorreram durante o período ditatorial, da ditadura militar. Um contraponto com o de 1967 e o de 1969, principalmente pela questão da edição do rol de direitos fundamentais e a participação popular, que é um de seus princípios norteadores, a questão da soberania popular. Certo. Então surgiu lá na época da Guerra da França, né? A primeira, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né? Os textos constitucionais, a luta por questões de direitos a esse nível é originária de lá. Tanto que a Revolução Francesa impactou na questão da independência dos Estados Unidos, até mesmo na independência do Brasil, em 1822. Sim. E qual é a Constituição que o Brasil hoje segue? A de 1988. A que surgiu em 1988, né? Aham, 88. Tá certo. E, doutor Enéas, qual é a importância da Constituição na sociedade? A Constituição é de importância vital para a sociedade. Ela rege toda a questão de ordenamento jurídico nacional, o ordenamento jurídico pátrio do Brasil. Todos os textos a nível federais, estaduais, municipais, em relação a leis, é regido pela Constituição Federal de 88. Tanto que, a exemplo, se uma lei for contra a Constituição Federal de 88, ela pode passar por um procedimento chamado de ação direta ou indireta de inconstitucionalidade, que vai julgar se essa lei é ou não compatível com o texto constitucional de 1988. Caso não seja, ela será excluída do ordenamento jurídico nacional. Sim, como funciona esse processo aí? É um procedimento que, como posso dizer, são determinados entes que têm a capacidade de impetrar essa ação constitucional. Mesa do Congresso, partido político com representação nacional, mas que já existe essa representação há pelo menos um ano, a OAB, entre outros entes. Certo. Entendi. E o que eu faço para poder ficar por dentro, né, das questões da Constituição? A melhor forma eu diria que seria ler realmente o texto constitucional, principalmente a questão do artigo 5º. O artigo 5º da Constituição é o que prevê o rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo brasileiro, do nacional, digamos assim. Certo. Acho que todo mundo, né, deveria sempre ficar um pouco por dentro de... E assim, dentro desses direitos são um rol enorme. Podemos citar direito à vida, direito à igualdade perante a lei, mas também de modo formal, o que seria tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Seria uma forma de dar paridade entre essas desigualdades, a exemplo de ações políticas públicas, como a questão de cotas, entre outros exemplos. Políticas de distribuição de renda, entre tantas outras que existem. Você com todos os estudos também, você é uma pessoa que sabe
mais que qualquer um aqui sobre Constituição, é do seu ramo, do seu, né? Quem faz direito estuda um pouco, estudam muito, eu creio, sobre Constituição, sobre as leis. Você acha que a Constituição brasileira hoje, ela pode melhorar mais ou ela é falha? Eu não diria falha por ser da Constituição em si, eu diria falha na sua aplicação, de um modo geral. O texto constitucional atual de 1988 é exemplar para vários outros estados nacionais. A questão é sua aplicação na prática, que muitas vezes não ocorre. Em questão de melhorar, eu acredito que sim, sempre é possível uma melhoria ou outra, principalmente em função de garantias de direitos. Porque, né, a gente vê aí, você falou tudo sobre aplicação. Acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, mas talvez não estão conseguindo fazer. Sim, principalmente a questão a Constituição prevê a questão do princípio de soberania popular, que todo o poder emana do povo e ele é exercido por meio de seus representantes devidamente eleitos. A cobrança dos nossos representantes é fundamental para a aplicação e exercício dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Acredito bastante nisso. Os políticos, de modo geral, sem levantar a bandeira para o lado A, B, C ou quem quer que seja, são nossos representantes e por isso eles têm que ser cobrados para garantir as melhorias de vida para a população de um modo geral. Com certeza. Para quem quer também ficar, né, adentrar nesse assunto de Constituição, tem livros, né, que a pessoa pode ler que Sim. já vi sendo comercializados sobre a Constituição. Sim, vários livros, inclusive o próprio texto constitucional é vendido em qualquer livraria especializada assim, mais completa, vende na internet também, é só colocar Constituição Federal de 1988, que acho que vai aparecer a página do planalto.gov, que vai ter também. Em questão de autores, o professor Flávio Martins, tem no Instagram dele, ele faz vários comentários a respeito do texto constitucional. Como eu citei anteriormente, também é professor Dirley da Cunha Júnior e tantos outros. Auri Lopes também tem também página no Instagram que pode ser acompanhada, que faz vários comentários a respeito da Constituição e principalmente a questão de direitos fundamentais também. Porque falar de Constituição é algo bacana. Eu acho que a gente tem que termos esse conhecimento, né? Quando a gente fala de Constituição, a gente está falando também de vários assuntos. A gente fala de direito do consumidor e demais outros direitos da sociedade. Sim, a Constituição Federal rege todo o ordenamento jurídico, prevê questões de direito do consumidor, direito penal, direito do trabalho, questões de previdência, no modo geral. O artigo 7º faz previsão a respeito do direito ao trabalho, a respeito de salário, aposentadoria, seguro-desemprego, o FGTS, adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres, perigosas, direito às férias, de licença gestante, licença paternidade e vários outros. Também é prevista a questão dos direitos sociais de seguridade social, como direito à saúde, previdência social, assistência social, direitos sociais à educação, à cultura, em vários sentidos, a questão dos direitos ao meio ambiente ecologicamente preservado, previsto no artigo 225 do texto constitucional, fala da questão da separação dos poderes, cada poder é livre, independente, mas existe um sistema de freios e contrapesos para que nenhum poder interfira no outro ou se sobressaia aos demais. Mas mesmo assim, isso
visando qualquer tipo de violação que possa ocorrer em um dos poderes sobre os demais. Também as questões de ações constitucionais, como o habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, o habeas data, ação popular, ação civil pública. Isso para falar só um pouco do que é a importância da Constituição. E sempre é importante a gente lembrar, né, a importância da data do dia 25 de março, por exemplo, aí. Tem o dia da Constituição Brasileira, pouca gente sabe, a gente está aqui divulgando aí. Lembrando da data, que é uma data importante, que foi o primeiro texto constitucional do Brasil. E também lembrar da data do dia 5 de outubro, né, de 1988, que é a nossa atual Constituição, e pela sua importância foi promulgada com ampla participação popular, em contrassenso aos textos ocorridos em 1967 e 1968, período de ditadura e violação de direitos. Então é uma temática extremamente importante. Com certeza. Deixa eu mandar um alô para a galera que está no nosso Instagram. Gleice Souza aí, um abraço para você, Gleice. Também o B10, né, o José Ferreira, em Portes. O Alessandro Borges, o Ayrton da Conceição, Milena Cardoso, Orlando, né, o Lando aí, um abraço para você também. Para Luciana Batista, a Rose Araújo e também o time aqui da Lagoa Clara Futebol Clube. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí pela sua audiência, né, pelo seu carinho com a gente aqui da Macaúbas FM, do seu 103 Notícias. Doutor Enéas, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e a gente agradece, né, você ter aceito o convite para a gente falar um pouquinho sobre a Constituição, que o dia 25, volto a lembrar, é o dia da Constituição do Brasil. Obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade para mandar seus agradecimentos, mandar aquele alô especial também. Não, eu que agradeço o convite e estou à disposição para futuras entrevistas ou algo mais que precisarem. E eu queria mandar um abraço para minha mãe, Maria de Fátima, e dizer que sem ela e meu pai eu acho que eu não estaria aqui hoje. Foi por apoio deles que eu fiz a faculdade de Direito e posteriormente fiz a de História, e agora iniciei uma matéria especial no mestrado da UFPA e quero chegar a fazer um mestrado regular. Sem o apoio de minha mãe, eu acredito que não conseguiria ir fazer a faculdade inicialmente. O apoio dos pais da gente. É fundamental também. É fundamental, né? Na vida de um filho. Mas quando você é novo, vai estudar, vai para fora, você precisa desse apoio. Então, parabéns para a dona Maria de Fátima, também para o seu pai. Obrigado. Pois é só isso mesmo. Agradecer a produção pelo convite. E estou disponível para qualquer coisa. Certo. Ana Clara? Muito obrigada, doutor Enéas, por você reservar esse tempo para a gente, esse bate-papo que foi muito bom, muito cheio de atualizações, principalmente, né, para as pessoas de casa, que é um assunto que não é uma coisa que a gente costuma muito discutir, mas que nos atualizou e nos abriu os olhos do quanto que é importante a Constituição. E parabéns por você ter esse exemplo, ter essa força dos seus pais, é uma coisa muito, muito bacana. E é isso aí, muito obrigada por esse tempo e com certeza outras vezes a gente vai estar aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço.